Este é o som do América Dividida, em que acompanhamos a campanha para as eleições de novembro nos Estados Unidos, e para isso, e como sempre, está connosco Bruno Cardoso Reis, coordenador do doutoramento em História e Defesa do ISCTE da Academia Militar. Muito bom dia, Bruno. Olá, bom dia. Bom dia. Começamos pela alegada tentativa de assassinato de Donald Trump este domingo, perto do clube de golfe do candidato, e quando Trump se preparava para sair do local, o suspeito foi detido. Entretanto, o antigo presidente garante que está bem e que não se vai render. Bruno, lá vai Trump capitalizar isto. Que impacto pode ter na corrida à presidência? Vamos ver, mas eu diria que ou não terá impacto nenhum, ou terá um impacto positivo para Donald Trump. Ou seja, neste momento a narrativa toda estava muito focada ainda no debate e na performance muito positiva de Kamala Harris, que desfez todas aquelas dúvidas que existiam sobre se ela seria capaz, e aliás alimentadas pela campanha de Trump, que ela seria capaz de bater, que era capaz de conseguir, enfim, articular argumentos que não tivessem como base um discurso já pré-preparado. E agora, obviamente, voltamos a esta questão enfim, elementos da campanha de Trump estão também a usar isto para, no fundo, dizer, ou tentar de alguma forma associar os opositores de Trump, a campanha de Kamala Harris, etc., a este tipo de tentativas de assassinato. Obviamente não faz nenhum sentido, não há nenhuma indicação de que há aqui qualquer ligação entre estas tentativas e o Partido Democrático ou a Kamala Harris, que, aliás, tem sido sempre muito clara, e mais uma vez voltou a ser muito clara, a condenar qualquer tipo de violência política, aliás, até bastante mais clara do que Donald Trump, que não faz isso quando se trata de violência política contra os seus opositores. Por exemplo, aquele caso ainda há uns meses atrás contra Nancy Pelosi e o seu marido. Ela não estava em casa, mas o marido acabou por ser atingido, e Donald Trump usou isso para fazer umas piadolas e dizer que eles deviam ter um muro mais alto ou algo assim. Exato. Ainda sobre o debate que falavas, Trump insiste em dizer que ganhou o debate e que não precisa de mais nenhum. Nada que nos surpreenda, Bruno, é Trump a ser Trump, mas até nisto se diferencia de Kamala Harris. Sim, ou seja, no fundo ele optou por resolver o problema. Ele nunca pode perder, não é? Portanto, nunca pode perder eleições ou outra coisa qualquer, portanto a única forma de defender aqui o seu ego é declarar vitória, não é? E, portanto, fala nas sondagens que ninguém viu, aparentemente foi uma espécie daqueles inquéritos no Twitter entre os seus partidários. Exato. E, portanto, obviamente isso não tem nenhuma base, enfim, pode-se depois dizer ou discutir, e eu acho que se deve, no fundo, sublinhar que o impacto do debate, ou de uma vitória no debate, pode ser limitada, porque as pessoas já têm ideias muito definidas, porque, obviamente, os partidários de Trump são uma espécie de quase de culto da personalidade, portanto, não é por o seu candidato ter aqui uma performance pior que vão deixar de o apoiar, e, portanto, pode realmente ter um impacto limitado. Agora, parece-me bastante evidente, e as próprias sondagens mostram isso, que realmente Kamala Harris venceu o debate, e aparentemente Trump não está interessado em, no fundo, repetir a experiência, claro, ou correr um risco. Daí dizer que não precisa de mais nenhum, não é? De uma segunda performance, digamos, pouco positiva num debate com Kamala Harris, e, portanto, optou por esta estratégia de declarar vitória e seguir em frente. Exato. Sobre as sondagens de que falavas, sondagens pós-debate, são várias, e a questão, Bruno, é se serão de fiar. Bem, eu acho que, desde logo, temos de ter cuidado com o que é que pedimos às sondagens. As sondagens, no fundo, indicam intenções de voto num determinado momento, não é? Depois temos de ter em conta que têm margens de erro, e que têm margens de erro que, inclusive, tem a ver com uma coisa, que é como é que se constrói a amostra, ou seja, no fundo, quem são aqui os grupos que são considerados relevantes estar representados, para depois isso traduzir em intenção de voto nas eleições. Ora, isso também muda ao longo do tempo, e, portanto, as sondagens têm especial dificuldade em períodos de mudança política muito acentuada, em relação aos quais não há padrões anteriores que possam ser tidos em conta. E, portanto, mas sobretudo temos esta questão, inclusive, da margem de erro, ou seja, com eleições nos Estados, como as que temos nos Estados Unidos, que têm sido decididas por margens muito curtas, e curtíssimas, inclusive, de poucas dezenas de milhares de votos em alguns estados, estamos a falar de margens de menos de 1% dos votos. Ora, isso é absolutamente impossível. Qualquer sondagem, por melhor que seja, não há sondagens que tenham 100%, quer dizer, que não tenham nenhuma margem de erro, que tenham 100% de fiabilidade, e, portanto, tudo isso deve-nos levar a ter algum cuidado. Eu diria, apesar de tudo, são úteis neste sentido. É importante perceber qual é a tendência, quem é que está em relativa vantagem, e nesse aspecto as sondagens não têm falhado assim tanto, ou seja, e sobretudo, e por último, temos este último ponto, que é, as sondagens mais importantes são naqueles estados que decidem as eleições, porque as eleições presidenciais nos Estados Unidos são umas falsas eleições nacionais, são na verdade eleições em 50 estados,
e há aqui uns estados oscilantes, que são aqueles que acabam por decidir a eleição, e aí o grande problema é que temos poucas sondagens, ou seja, sondagens nacionais nos Estados Unidos temos todos os dias, praticamente. Exatamente, sim. Sondagens nos Estados-chave vamos tendo de vez em quando, com qualidade variável, e na verdade só no estado do Michigan é que tivemos uma sondagem já posterior ao debate. E portanto tudo isso nos deve justificar algum cuidado, apesar de tudo nas sondagens nacionais a tendência parece ser positiva para Kamala Harris, que reforça um bocadinho a sua liderança em relação a Donald Trump. Entretanto, o Papa criticou tanto Kamala Harris como Donald Trump sobre os temas do aborto e da migração. Bruno, Francisco diz que é preciso escolher entre o menor de dois males. Sim, isso é uma tradição da teologia política católica, mas ele não indicou qual seria. Também não é muito tradicional um Papa pronunciar sobre eleições, mesmo às vezes quando os bispos o fazem isso gera controvérsia. Mas isto reflete, na verdade, uma grande divisão entre os católicos nos Estados Unidos. Nas últimas eleições, nestas últimas décadas, os católicos praticamente têm-se dividido, quase metade-metade. Acompanham, aliás, muito perto o voto nacional, ou seja, ligeiramente mais para o candidato que vence. Portanto, já houve mais católicos a votar em Trump do que em Hillary Clinton, por exemplo, mas mais católicos a votar em Joe Biden do que em Trump. Sendo que Joe Biden, aliás, é católico, não é? É o segundo presidente católico, depois de John Kennedy, do presidente Kennedy, mas a verdade é que os católicos têm estado muito divididos. Durante muito tempo eram tradicionalmente mais próximos do Partido Democrático, como, por regra, as outras, digamos, confissões religiosas que não o protestantismo, que estava mais associado ao Partido Republicano, mas nos últimos anos isso tem mudado e eu diria que tem também muito a ver com as próprias dinâmicas no interior do catolicismo, onde há grandes divisões, ou seja, entre uma corrente mais, se quisermos, progressista, mais focada nas questões sociais, que é muito, por exemplo, a de Joe Biden, ou de Nancy Pelosi, que é outra católica praticante, e depois há uma corrente mais conservadora, mais focada, por exemplo, em questões como o aborto e questões de costumes, se quisermos, e essa tendencialmente alinhou mais com o Partido Republicano, e o próprio vice-presidente Donald Trump, o J.D. Vance, o candidato a vice-presidente, converteu-se ao catolicismo, muito nessa linha mais conservadora. E Bruno, estamos a caminho das eleições, falta menos um dia. O que há a destacar da campanha de cada um dos candidatos? Neste momento o que há a destacar é realmente a questão do atentado, portanto vamos ver como é que Trump explora isso. Já teve aliás mais um comício em que no fundo tem esta narrativa, utiliza isto para dizer eu sou o candidato, digamos, que defende os verdadeiros americanos e continuam a tentar assassinar-me, portanto isto tudo mostra como eu realmente... E também muito esta narrativa providencial, mais uma vez o líder dos republicanos na Câmara dos Representantes, o Mike Johnson, vai falar da proteção divina a Trump, etc. Exato. Do lado dos democratas... Biden, entretanto, já pediu para reforçar a proteção de Trump também. Sim, diz que vai continuar a dar todas as garantias nesse sentido. Os democratas têm insistido nesta narrativa que é nós sempre condenamos todo o tipo de violência política, é evidente que isto é absolutamente inaceitável, inclusive somos favoráveis a que este tipo de armas de guerra não estejam disponíveis, não é? É um dos pontos da agenda do Partido Democrático que tem sempre grande oposição do Partido Republicano e, portanto, tentar dessa forma, no fundo, condicionar-se menos. Mas, evidentemente, o efeito será, em certo sentido, sempre de dificultar um pouco mais a campanha do Partido Democrático, no sentido de tentar, no fundo, não aparecer como, de alguma forma, podendo dar algum tipo de conforto a este tipo de ataques a Donald Trump. Portanto, é um período um pouco mais difícil para a campanha do Partido Democrático e um pouco mais fácil, se quisermos, para o Partido Republicano e para Donald Trump. Bruno Cardoso Reis, obrigada pela análise. Um bom dia, Bruno. Bom dia, obrigado. Bom dia. O América Dividida regressa depois das 5h30 e amanhã, logo a seguir, à síntese das 7h30, mas já sabe que todos os episódios também ficam disponíveis em podcast.